Olá, boa tarde. Vamos começar mais um papo de terapia e hoje nosso convidado é nada mais, nada menos que ele, Ed Maia. É. Ai, a gente tá assim, vou te convidar, vou te falar que você é convidado hoje. Eu falei assim, não, mas eu não sou convidado, mas na verdade sou, É, né? Hoje a gente vai estar falando de um tema, exatamente. né? Que é qual? Hoje o tema desse podcast é espiritualidade. Então, Espiritualidade. a gente conversando viu que seria muito legal o Ed trazer esse tema, né? Sim. Uma visão dele sobre a espiritualidade. E a gente vai tentar trazer sempre agora, nos próximos encontros, um tema e um terapeuta falando daquele tema, né? Que a gente Sim, estava sim. falando hoje sobre isso. Que é interessante a gente ter temas já fechados. A gente, Uhum. nessa primeira jornada, todo mundo viu que a gente estava trazendo Um profissionais, o gama de trabalho terapias, deles, né? né? Várias Sim, terapias diferentes, várias possibilidades, né? sim. E agora a gente vai. Acho que agora vocês já conhecem, né? Várias possibilidades, onde pode ir, né? Eu acho que o podcast pode evoluir para um outro Sim. lugar. Da gente trazer agora temas propostos e também falar sobre trazer o assunto, né? O papo terapêutico por trás Uhum. deles, assim. E aí a gente vai, né? Assim, os convidados vão estar, né? Eles vão ter as suas terapias e a gente vai também colocar as nossas terapias nesses temas, né? Sim. Como que cada terapia ali pode ajudar em cada tema. Então é legal a gente ver sobre temas muito Sim. por isso também. Então o tema de hoje é espiritualidade. Espiritualidade. E a gente começa esse papo de terapia perguntando para Ed como é a espiritualidade para você, Ed, como ela chegou até você. Caminho espiritual. Eu falo que espiritualidade é algo que fala-se muito e fala-se muito pouco. Sim. É estranho, É né? muito geral, né? Assim, é uma É coisa uma coisa meio que fica meio meio vaga solta, ali. né? Caminho espiritual, frases tipo jornada espiritual, missão de vida se mistura um pouco com isso, né? Eu preciso ser uma pessoa espiritualizada, né? O good vibes, o jovem místico, vai um monte de vertentes E vão aí vai se aparecendo misturando com disso. com as religiões também, né? Sim, Vai virando aquela sim. confusão toda. E eu já tive nesse balaio, né? Sim. Então acho que é interessante a gente falar de lugares que a gente já teve, né? E eu já tive muito nesse lugar. Eu vim de uma família muito religiosa e católica, né? Uhum. Então, mas a minha avó como símbolo, mas todo mundo sempre muito atuante, né? Dentro da igreja católica do bairro, né? Sim. Assim, tudo. Então eu fui coroinha, né? Participava de coroações, fiz catecismo, estudei em colégio de padre, né? Colégio católico, na verdade, né? Durante até mais da metade da minha formação. Então, religiosidade Sim. é algo que sempre teve muito presente, né? Mas eu lembro de despertar assim mesmo, assim, algo dentro de mim, curiosidades espirituais. A primeira vez quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, aí que eu comecei a me interessar por livros, frequentar Uhum. lugares, né? Que Minha tinha família até. sempre foi muito católica, mas Sim. tinha uma tia que era espírita, né? E ela me levou para um centro da primeira vez e eu gostei bastante. E fiquei com 15, 16 anos até uns 19 anos, né, desse lugar, né? Então comecei a tratar mediunidade, né, essas coisas todas. E para mim, espiritualidade nessa época, como para muita gente deve ser também, espiritualidade é mexer com espíritos, né? Quando fala espiritualidade, a gente está falando de mexer com espíritos, né? É algo assim, ocultismo, esoterismo, Aham. né? E não, né? Não é só sobre isso. Mas nessa época era, né? Como para Foi a muita gente primeira que talvez experiência está que você. Assim, a ouvindo, primeira experiência, sim, digamos que fora do que você foi imputado pela família sim, inicialmente ali, né? A gente tem essa primeira conexão, né? Esse primeiro contato que muitas vezes não faz nem muito sentido, né? é, Você tem uma conexão meio forçada. A minha família também é uma família católica, foi mais ou menos esse processo. Não era tão ativa, na verdade, assim, meus pais bem pouco ativos, na verdade, com a igreja, mas minha avó era, tinha outros membros da família que era mais que acabava levando a gente sim. para esse lado. Eu, por exemplo, só fiz a primeira comunhão, não fiz mais nada na igreja católica, mas tinha essa coisa, né, de que tem que ir, tem que fazer, tem que seguir aqueles passinhos, né? Então, você começou a romper com isso quando essa tia sua te chamou para ir para um centro, né, Aí foi para. muito engraçado porque eu tinha um melhor amigo na época. Tinha porque hoje a gente não é amigo mais, né? Mas a gente era. é,
E mesmo que eu comecei a ir pro centro espírita, ele começou a ir pra igreja evangélica. Aham. Né? Os dois eram católicos, de escola católica, pais católicos, né? Assim, Sim. tudo. E ele não quis continuar na igreja católica com os pais e foi para a igreja evangélica por conta própria, Hum, né? E eu, de uma certa forma, também vivendo meu... E a gente, enfim, rompeu nessa época que não tinha como, né? Realmente deu uma afastada boa nessa sim. época, assim, porque os nossos assuntos, ele falava umas coisas e eu brigava com isso, né? Enfim, foi E bem até da complicado. adolescência também, né? Assim, de falar que o meu é o certo e eu quero, Era mais ou né? menos Não, isso. essa vivência que minha, que tá certa, a sua tá tudo errado e fica difícil mesmo. Às vezes eu vejo ele ainda, né? Essa, A gente tem rede social, tá lá, tá bem, tá feliz, né? sim. Assim, tudo. E eu também, de uma certa forma. Mas eu lembro, foi muito, muito legal essa experiência com ele, assim, de ver que como que cada um, em algum momento da vida, vai encontrar algo que vai levar para um caminho. Uhum. Que isso para mim é o caminho espiritual, Sim, né? sim. É, a gente acredita que encontrar o caminho espiritual é a primeira experiência espiritual que você tem que vai te acompanhar para a vida inteira, e nem sempre é. Uhum. E nem tem que ser, Sim. né? Embora seja a cobrança seja essa, né? Não, os meus antepassados tinham tal religião ou faziam de tal e tal forma, e eu preciso fazer igual, né? A gente expande o nosso sistema, né? A gente não Uhum. fica sempre no mesmo lugar, Sim. né? E assim foi. Eu tinha com 19 anos eu fui para Umbanda, fiquei muitos anos, né? Entre rupturas e fiquei no mesmo lugar, né, durante 10 anos. Depois fui para um outro lugar, conheci a ayahuasca, conheci as terapias holísticas nesse mesmo Uhum. lugar, né? Então comecei a pegar a espiritualidade, ver como que ela pode ser aplicada no ambiente holístico, né? Vamos dizer assim, que também muita gente tem certeza que está nesse lugar também agora que está vendo a Sim. gente, né? E hoje eu não me vejo em nenhum desses lugares mais, eu não tô mais nessa história, né? Uhum. Então, mas passei por tudo isso. Traz uma bagagem de Sim, tudo isso, né? E o que sim. que é espiritualidade para você hoje, né? Trazendo para esse hoje. Espiritualidade, para mim, é alinhamento com algo que o Ed hoje precisa, quer e está disponível a vivenciar, sabe? E através disso existe algo maior, né? Que eu vou dar vários nomes, já teve vários nomes durante toda essa caminhada, Uhum. né? Eu já tenho dado o nome de vida para Sim. isso, né? A vida ela tem me colocado dentro de campos muito favoráveis para o desenvolvimento de algo que eu posso chamar de espírito, né? Que eu posso chamar de mais essencial na minha vida. Uhum. Então, a espiritualidade hoje é um caminho essencial, né? Dentro de campos favoráveis para minha expansão, né? E eu não estou falando de evolução, né? Sim. Que vende-se muito essa questão de vão evoluir? E a pergunta é, para onde? Né? Para onde a gente está evoluindo? Que evolução é essa? Uhum. Quem define o que que é o evoluir também, né? Para onde a gente está indo? Evoluir o quê? Evoluir o quê? Né? Para onde? Qual que é o chamado, né? O que eu vejo muito do problema na questão da evolução é isso, né? Porque a partir do momento que você está definindo que você tem que evoluir, você começa a definir o que que é certo e o que que é errado, Sim, né? E aí que entra esses dogmas muitas vezes religiosos, né? Então, assim, para eu evoluir, o que que eu tenho que fazer? Ah, eu não posso, sei lá, ter relação sexual antes do casamento. Isso tudo sim. pode ser considerado como uma forma de evolução, né? Enfim, são várias regrinhas que começam a se colocar dando esse discurso que isso é uma evolução espiritual, né? Isso te leva para esse é um caminho, igual eu falo, ele não, você percebe que não te fala que isso é uma evolução, mas é um caminho para uma evolução, você Sim, deixar de fazer alguma coisa, sim, exatamente. né? Então, eu acredito muito que alguns comportamentos que são nocivos pra gente, eles têm que ser vistos, né? Uhum, E revistos, né? De tempos em tempos. Em algum momento, fumar para mim, por exemplo, era um hábito normal, uhum, né? Hoje em dia eu já não acho tão normal mais. sim. Né? Ah, mas a espiritualidade está me cobrando que eu faça isso, né? Para evoluir espiritualmente, preciso parar de fumar, né? Essa é a barganha com a vida.
É, Deixa eu te fazer isso, que você vai ter isso de mim, é quase que né? uma, como é que chama Não. aquela promessa, né? É. Quase que uma promessa. Não, então eu vou parar de fumar e aí você me dá uma recompensa aí. E sistemicamente a gente pode falar, né, o papel das religiões muitas vezes na vida. A gente está falando de religião agora, mas ainda dentro do tema espiritualidade, né? Que é Uhum, essa vivência, o vivenciar por barganha, sim. né? Que é uma barganha que a criança faz com os pais, muitas vezes. O meu pai, quando eu queria uma coisa, eu fazia algo que deixava Uhum, ele contente, e assim eu era recompensado por aquilo, né? E a vida também é assim. Se eu acredito num pai ou numa mãe maior, eu vou barganhar com ela também, né? Eu uhum. vou chegar e vou falar, olha só como é que eu tô sendo bonzinho, eu ajudei alguém É o hoje. Papai Noel, né? Pra ganhar o presentinho de Natal tem que ser bonzinho durante o ano inteiro, senão você não tem. Papai Noel não vai passar. Sim. E se ele não passa, é uma frustração muito grande, né? Sim. É onde muita gente se frustra nas religiões hoje, por conta disso. Uhum, Porque é como se eu terceirizasse um cuidado, né? Que esse cuidado vai muitas vezes para a família, para alguém da família, vai sim. para o Estado, né? Vai para a política, né? Para os nossos governantes, vai para o líder espiritual, né? Então, quem está terceirizando o tempo todo as próprias escolhas, vamos dizer assim, né? Colocando claro que cada um tem seu papel, tá, gente? A família tem um papel de cuidado, Uhum. os governantes também, né? O líder espiritual também tem um papel de cuidado. Acontece que se eu só vivo levando o tempo todo esse cuidado, terceirizando para essas pessoas, eu me limito muito, Sim. né? Aí eu começo a barganhar, porque para eu ter essas pessoas o que eu quero, eu vou ter que fazer o que elas querem que eu faça. Então, começa desde muito cedo, né? A gente aprende a barganhar com a vida para poder não viver alguns lutos, né? Para Uhum. poder não tomar algumas decisões, Pra não se responsabilizar para não muitas se vezes, né? responsabilizar Porque e acabar aí. ganhando a vida, né? Uhum. A vida tá te mostrando várias vezes, não. Não, e até quando perde também, né? Assim, essa questão do responsabilizar, ele tem muito isso também. Ah, mas também minha vida tá dando tudo errado, mas não é culpa minha, né? Assim, o que eu tinha que ter feito, eu fiz lá, que era, Aí vem aquela ideia de enfim, né, karma cara? também, né? Sim, A exatamente. ideia de karma é muito próxima de um julgamento, né? De um Deus que vai te punir também, Uhum. Um né? Deus punitivo, O né? Deus punitivo, o karma punitivo. Então, todas as vertentes, talvez, tem um pouquinho dessa punição, pelas inclinações que a gente tem, que a gente Sim, chama de vícios, né? sim. Então, o karma para muita gente é tipo assim, é débito e crédito, né? Eu fiz e vou pagar por isso, olho por olho às vezes, dente por Uhum. dente. E muitas vezes nesse karma eles colocam, quando não é daqui, ainda joga para outras vidas, né? Ah, não, mas eu tô pagando isso é de vidas Porque em passadas. outra Eu vida. devo ter sido muito filho da puta nas vidas passadas e hoje em dia eu tô aqui pagando tudo isso, né? E Então, justifica assim, muito bem, às vezes, né? Tipo justifica. assim, não, eu tenho que ficar com alguém, às vezes um relacionamento terrível, Sim. né? Um relacionamento abusivo, um Uhum. relacionamento que tá tirando a sua integridade humana e física, você vira e fala assim, não, porque em outra vida eu fiz muito mal para essa pessoa e agora ela precisa fazer mal comigo também e eu vou aceitar com Sim. resiliência, E né? vamos ficar no zero a E zero pra próxima vida. aí na próxima vida a gente, né? A gente E tá não sai da roda de igual. samsara, né? Que algumas pessoas falam. O karma é ação, né? Então, karma seria: eu tenho uma ação e toda ação, na física, por exemplo, tem uma Uhum. reação, É né? uma consequência, Se né? eu plantei batata, eu não vou colher morango, né? Tem muita gente colhendo, plantando batata, querendo que Deus ou a vida entregue morangos. Não tem como, Uhum. né? Então, é aí que vem o primeiro valor da espiritualidade para mim, que ele me coloca em contato com o que eu estou plantando, com a minha realidade. Sim. Né? Então, qualquer espiritualidade que você tenha hoje, ela precisa te lembrar, como humano, né, dentro da sua humanidade, o que você tem feito, quais têm sido as suas ações. Qualquer ritual que você faça, qualquer conexão, qualquer religião que você tenha, né, tá aqui para lembrar e para te colocar em contato com o que você tem plantado agora. O que você tem sido para você mesmo, para as pessoas, Uhum. né? E o que vem muitas vezes é essa vontade de vou ser o que eu sou, do jeito que eu sou, vou sustentar um discurso espiritual, ou espiritualista, ou Sim, ainda tem isso também, religioso, né? e dentro disso serei recompensado, né? O discurso não vai salvar ninguém, Uhum. né?
no sentido de salvar a gente mesmo. Não tô nem falando de salvação eterna, né? Tô falando Ah, dentro de nem do paraíso. situações, Nós estamos indo ao paraíso ainda. Sim. né? Não sei se a gente vai abraçar uns tigres em algum momento, né? Se for também, ótimo. Mas essa coisa, né, da espiritualidade, ela sempre foi muito. Eu abri falando sobre isso, né? Fala-se muito, mas não se fala. Sim. Sim. É um tema muito assim, é É, muito abstrato, é como se fosse assim, não, a sua espiritualidade é, é sua, ou ao mesmo tempo assim, não, existe um jeito de tratar a espiritualidade, né? Como que as coisas vão ser, como que elas vão se dar, né? Religiosamente, gente, eu acredito que qualquer forma de se ligar a algo maior, as religiões hoje elas prestam um serviço para isso mesmo, para a gente quanto humano, sabe? uhum, Elas vão mostrar pra gente um caminho, né? Toda religião, gente, ela é espiritualista, né? Ela acredita num sim. espírito e dá um nome para ele, né? Deus, deusa, né? Algo, um espírito grande, né? O maior que anima o nosso corpo, né? Também o nosso espírito, né? Que dá vida ao nosso espírito, né? Um espírito maior que dá vida a esse espírito que é uma alma hoje aqui, né? Experimentando um corpo físico. Então, qualquer religião geralmente vai chamar a gente para olhar o espírito das coisas, né? Presente em algo que eu acredito, né? Seja numa história, seja numa escritura, né? Então, se a gente for ver a história das religiões, elas surgem para colocar e dar um sentido muitas vezes à humanidade, Sim. né? Um passarinho não tá lá cantando e falando assim, ah, eu vou alegrar a Deus hoje cantando, né? Ah, eu vou cantar para Deus. Não, ele vai cantar ele nem sabe o que tá cantando, não dá nem esse nome, né? Assim, é algo que é É meu e eu coloco só, pro mundo, só o né? que eu sou, né? É o que eu sou, O que eu sou, o que eu né? tenho pra entregar pro mundo E é a isso. humanidade não, a humanidade ela tem perguntas, ela se pergunta, né? Uhum, Ela indaga, ela tem vazios, sim. né? E as religiões elas estão aí muitas vezes para preencher algumas dessas perguntas, lacunas e vazios, né? De onde viemos? A pergunta sempre qualquer uma responde geralmente é de onde viemos e para onde Pra estamos onde indo. vamos? Que aí a gente não fica meio que no limbo, né? Sim. Tipo assim, eu sei de onde eu vim e sei para onde eu tô indo. Então tá E o que bom. que eu preciso fazer pra ir pra E onde me eu dá um quero ir? sentido, né? Me dá um sentido na Sim. vida. Eu não fico à deriva Uhum, de nada, né? Tem algum sentido eu estar aqui agora, sim. né? Então a maioria delas dá sentido para nossa vida. Uhum. É, o que eu vejo da religião, né? O problema da religião é quando ela começa a sair. E eu sinto realmente que a religião ela tem um papel muito importante mesmo para ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Espiritualmente. É, a questão da religião é muito mais quando ela vira uma forma de poder, né? Uma forma de domínio sobre aquela sociedade, né? Sobre aquelas pessoas lá, né? Que isso tem também, não tem Se a gente vê como. historicamente, É, né? exatamente, né? Assim, como que a religião foi crescendo tanto que ela virou uma. Um serviço. Ela virou um serviço A pergunta é para e de quem, né? poder, né? Para Sim. quem, né? Essa busca por um poder muito grande. Porque é sobre isso que a gente vê até hoje essa briga religiosa que ainda existe, tá? Você acha que não existe, tá alienado, ela ainda É existe, muito. né? E hoje em dia tem, tem um discurso sendo feito que, na verdade, ele não é sobre religiões, sobre o que eu acredito, é sobre poder mesmo, isso que você falou. Uhum. É sobre a minha verdade ser mais poderosa do que a sua, Sim. né? Não é sobre mais. E isso está totalmente contra o que é o desenvolvimento espiritual, Uhum. É aí que eu né? acho que eles se separam muitas vezes, Separam né? bem. A religião da espiritualidade, assim, que Que é eu o acho. contexto que eu via quando eu cresci, né? Sim. Eu olhava e falava assim, nossa, é tão bonitinho, né? Tá lá, fala isso, amor, perdão. Eu não tenho visto as pessoas fazendo isso no dia a dia delas, Uhum. né? E elas usam justamente essas palavras para poder se colocar superior às pessoas, ou me punir, né? E às vezes falavam que o que eu era também era errado, Uhum. né? Foi um dos caminhos quando eu fui pra Umbanda, um pouco eu gostei muito disso, porque lá eu não senti muito. Tinha, né? Também um discurso meio estranho, assim, às vezes, dependendo do lugar, né? Sim. Mas Mas era menos. era menos, né? Tem algumas religiões que são bem mais conservadoras, né? Sim. Assim, que outras. Inclusive, saiu esses dias.
Não tenho certeza se é no Iraque, mas eu tenho quase certeza que sim. É uma aprovação lá no Iraque de várias leis totalmente retrógradas da sociedade que a gente vive, né? Você chegou a ver isso, assim, foi semana passada, alguma coisa assim, do tipo condenar a prisão de 10 a 12 anos qualquer pessoa que seja homossexual, né? E além disso, condenar pessoas, médicos ou qualquer pessoa da área de saúde que dê apoio para essas pessoas. É uma coisa louca nesse sentido, assim, que Eu acredito nesse ultrapassa movimento. É uma muito. respiração que eu falo que tem no mundo, né? Que eu Uhum, falo, que é sempre uma expansão e um retrocesso. sim. Sabe? Eu acho que a vida respira um pouco. A visão espiritual que eu tenho desses lugares, assim, é um pouco isso, né? A Uhum. gente sempre vai no extremo e procura o outro, É, né? sim. É, o que resolve isso aqui é eu estar de um outro lado totalmente extremo a isso. O que tira o poder dessas pessoas Uhum, é um extremo, né? Por isso que eu sim. falo, é muito mais sobre poder do que desenvolvimento Sim, espiritual hoje em dia, exatamente. né? É sobre o meu Deus ser mais poderoso que o seu, Sim. né? E como é que eu provo isso? Convencendo pessoas de que elas estão sendo ajudadas por esse Deus que às Uhum, vezes nem está acontecendo, né? E quando ela desperta espiritualmente, que o despertar espiritual, gente, é justamente o que eu falo, é nesse momento que se vira e fala assim, gente, tem alguma coisa. mas sabe qual que eu acho que é o problema mesmo? É porque, pelo menos a minha experiência, né? Eu lembro que eu fiz a convite de uma amiga minha. Eu já estava com um despertar espiritual, já estava fazendo várias experiências mesmo, né, fazendo vários contatos. E uma amiga minha me chamou para participar do SCJ, né? O EJC, Encontro de Jovens com Cristo, EJC. Eu falei assim, Didi, né? Me chamava de Didi. Didi, você não anima a participar, não? Eu vejo que você gosta dessas coisas assim e tal. Eu falei assim, por que não? Né, deixa eu ver como é que é esse lado. E era numa igreja católica, né? Algo que é feito pela igreja católica. E o que eu percebi lá é que lá realmente tinha uma conexão muito forte com a espiritualidade. Eles traziam muito despertar espiritual, porque era com jovens, né? E talvez os jovens é o que ainda não viveu um despertar espiritual mesmo, assim. E isso acontecia lá. Qual que era o problema? Era ele transformar isso no que você está falando. É isso virar o poder, sabe? Assim, olha, você viu que isso funciona? Ok, agora você vai virar meu refém. Agora você vai fazer tudo o que eu coloco para você fazer. Né? Você vai ter que entrar no meus, em tudo nessas regrinhas aqui da igreja, né? Que eu defino aqui o que é certo, o que é errado. E você entra e a pessoa, por uma experiência realmente válida, é que a experiência não é inválida, eles não estão oferecendo algo que não existe nesse caso. Sei. Ele te dá algo que realmente você sente, é real. O pro, Preenche ali naquele momento. preenche. O problema é o que está sendo cobrado depois. Pra ter isso, tem É, que fazer isso, isso, isso. Pra estar aqui, pra pertencer, né? sim. Um monte de E coisa. aí as pessoas embarcam muitas vezes nisso, né? Porque, Eu chamo isso, você chamou de despertar de espiritual, eu chamo isso de busca espiritual, sim. sabe? Uhum, Essa busca, ela existe, em algum momento a gente sim. vai ser buscador, né? Buscadores Uhum. da luz, né? Tem outro termo muito hoje e também muito, que a gente não busca o buscador da luz é aquele que já foi toda uma religião que você imaginar. Né? Ele já foi em todas as religiões, já conheceu um pouquinho de Esse daí tudo, sou eu. e hoje ele quer a luz. Então ele é um buscador da luz, né? Ele quer uma iluminação. E Uhum, vai e tenta colocar tudo numa caixinha só. Não sim. cabe tudo numa caixinha só, né? Não tá, e nem tem que Uhum, ser colocado numa caixinha só, porque, enfim, não é sobre caixinhas, sim. né? Mas, por exemplo, esse caso que você contou, a pessoa vai lá, ela busca espiritualmente algo, Uhum. e em algum momento encontra. Ela encontra. Ela encontra algo que é tipo assim, vamos dar um nome? Encontra Deus. Sim. Ela encontra o que, pra você ter ideia, o que me despertou. Aí vira um Ela despertar. encontra um amparo, ela Isso. encontra muita O coisa. amor, enfim. Sim. Aquilo que ela também procurava, o É, cuidado, isso. né? O olhar. Imagina você estar num lugar congregando com as pessoas, você sempre procura o olhar de alguém e alguém vai e Uhum, olha pra você. sim. Um olhar afetuoso, né? Um olhar É, que e tô te vira vendo. e fala, Eu vejo eu você, né? vejo você. Né? Imagina que força que você não tem, Sim. né? E pra eu continuar te vendo, você vai ter que fazer isso, É isso, isso aí. isso. Sabe? Pra continuar tendo essa experiência, Uhum, vai ser assim, assim, assado. É, então, durante muito tempo também eu fui um buscador, sim. né?
Mas eu buscava sempre dentro da minha religião, no caso, alguma coisa. Enquanto eu não encontrava, eu ficava muito insatisfeito. Eu queria que ali tivesse tudo Uhum. que eu precisava. E não tinha. E nem tinha que ter, Sim. né? E deixei de ser buscador e passei a despertar espiritualmente, não foi com uma experiência religiosa, né? Mas foi com um livro, Uhum. né? É, o livro Conversando com Deus foi quem. Hoje ele tá nos livros raros, né? Já eu perdi o meu, fui comprar um outro agora, ele tá mais R$ 100. Tipo, ele já é um livro raro hoje, né? Sim. E não tem mais edições. Sim. É, mas eu comprei. Eu falei, não, esse livro eu preciso ter o resto da minha vida, né? Porque ele foi o livro do meu despertar, Uhum. né? Ali eu tive um encontro com algo que era que nada, nunca tinha me colocado naquele estado. Sim. E eu fiquei dias assim, Sim. sabe? E, mas aí entra a terceira parte, né? Que depois do despertar espiritual, a gente imagina que eu achei que a minha vida ia ser aquilo, Pronto. né? Já É, já. entendi, tenho as É. respostas, tô preenchido, Sim. né? Se eu tô dentro de uma religião, já sei, já entendi o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Uhum. Só que Dá isso não sentido, dura. né? Cria o Só que sentido isso não ali. dura, Sim. né? Porque é a partir desse despertar que vão vir suas tarefas espirituais, que eu chamo de tarefa, né? É, a partir disso, você começa a. Como se fala, como eu falei, né? É uma expansão que te traz pra dentro. Uhum. Você expande e aquilo te coloca em contato com você mesmo, assim, Sim. né? E é muito louco quando isso acontece, porque quando te coloca em contato com isso, você não vê as coisas como você via antes mais. Você não se vê como você via antes, Uhum. né? Só que pra mim foi bem difícil, né? Um, porque eu não tinha uma personalidade tão formada assim na época de dar conta, né? Então tudo o que acontece geralmente nessa fase, você pode estar nessa fase aí também agora. Nessa fase pós-despertar, a gente se culpa por ser humano, Sim. sabe? A gente entra em contato com a nossa inveja, né? E não faz sentido mais alguém tá julgando a minha inveja, sabe? E não faz sentido também esconder ela mais, né? Uhum. Mas como é que eu vou lidar com ela agora? Né? Nossa, descobri que eu sou invejoso, Sim. né? Não acredito mais que inveja seja um pecado, não coloco mais nessa caixinha do pecado, né? Mas ao mesmo tempo também não sei o que fazer com Por outro ela. lado, não, não Não sei sei o que lidar com fazer, ela. né? Uhum. Então, espiritualmente, qual que é o recado que a inveja vai mandar pra mim? Como é que eu resolvo a inveja espiritualmente? A resposta é, não é espiritualmente que você vai resolver a sua inveja, né? Inveja é sobre algo que é seu, né? Que a gente vai chamar de ego muitas vezes, que nem espiritualidade é um demônio, né? Uhum. Quando você começa a falar assim, a culpa é de quem? Do ego. Você desperta espiritualmente aquilo que não é essência, é ego. Sim. E o ego é algo ruim, né? Não, não é, né? Fica querendo brigar com o ego, né? Não, eu vou dominar meu Você ego. lembra dos eventos que a gente fez já sobre isso, Sim. de cara com ego, né? Tem um negócio aqui. Olhando pro ego, né? Tá vendo Tem, uma coisa tem. aí? Tem um negocinho. Tá bem no meio. E aí? Saiu. Saiu, saiu, Uhum. agora saiu. Tá te vendo meio com espectro, assim. Então a gente tem muito essa visão de que o problema de tudo, a humanidade, é o ego, Aham. né? E a gente tem vários escritores que falaram sobre isso, né? O ego é algo que a gente precisa conhecer, né? Integrar, ela individualiza a gente, né? E Sim. espiritualmente, como que isso vai acontecer? O que que a espiritualidade tem um papel nisso, né? Eu falo que ela cria um espaço muitas vezes seguro para a gente poder vivenciar essa experiência que quer se conhecer. Aí vai entrar o autoconhecimento. Por isso que para mim eu sempre falo, autoconhecimento sem espiritualidade, sem autoconhecimento não funciona. Uhum. Não existe espiritualidade sem autoconhecimento. Ela pode ser essa porta de entrada, né? Se você começar a. É o que você falou, né? Você tem um contato com algo que vai te chamar pra dentro, né? Para se E conhecer, assim, sim. para se ver e a partir disso melhorar suas relações, Uhum. né? Muitas das coisas que a gente não faz, as escolhas que a gente não faz, os medos que a gente tem, né? Porque é como se a espiritualidade, se ela não vai me punir, se ela não vai me dar nada, né? Porque é Sim. sobre punição e recompensa. Uhum. Durante um tempo é isso, Sim. né? O que eu acredito está me punindo, está me recompensando por alguma coisa. Quando eu saio desse lugar, fica o quê? Nada vai me recompensar.
Eu vou ser bonzinho e eu não tenho É. recompensa? Fulano é malzinho, não vai ser punido? Uhum. É isso mesmo? Assim que é a vida? Né? É, Sim. eu vou crescer para que lado agora, né? Eu vou evoluir para onde? Alguém me responde isso, né? Uhum. Então, quando eu isso já não sustenta mais o meu discurso, eu olho para dentro. Sim. E aonde que a gente se encontra, né? Muitas vezes, relacionalmente, nas nossas relações, né? Que foi um lugar, por exemplo, que a constelação familiar trouxe para mim um alento muito grande, né? Dentro desse lugar de conhecer um campo e de virar e falar assim, olha, eu preciso integrar as coisas como elas são, aprender a ficar com o que é, Uhum. fazer qualquer tipo de mudança, né? Aí vem essa pergunta de novo. Pra que serve espiritualidade então? Já não vai me punir, ela não vai me dar nada. Pra que eu vou me desenvolver espiritualmente, né? É só caminhando que a gente descobre, tá? Por quê? Mas, e cada um tem um motivo diferente. Sim. Mas eu posso falar por mim, né? Que a espiritualidade hoje, como eu falei antes, ela é ao mesmo tempo o caminho, a direção e a finalidade, sabe? Eu ter esse filtro hoje, sem os filtros que me deram, Uhum. né? Me dá muito mais autenticidade para ser o Ed, por exemplo, Sim. humanamente. Sim. E eu vejo muito isso através dos meus guias espirituais, das tarefas que eu tenho hoje espirituais, dos grupos que eu faço, né? Eles vão te conectando mais a Faz você, né? sentido. E com o que você tem a entregar, Sim. né? Pro mundo. E os Né? Que meus não grupos hoje eles entra. são para isso, sabe? Para que as pessoas elas consigam integrar algo nelas. É, geralmente as pessoas que chegam até mim, elas já foram buscadoras, né? Já despertaram, Sim. têm uma vivência de autoconhecimento, uma certa vivência de autoconhecimento, e agora ela tá querendo ver um sentido, né? Uhum. Aí eu vou entregar um sentido, é isso que eu tô vendendo? Não. Né? Eu vou te ajudar a achar esse sentido. Agora eu não posso te dar. Aliás, o seu sentido de vida, sabe? Sim. Ninguém vai poder te dar. Sim. É, e como que você, né, o que me vem aqui tentar elaborar essa pergunta melhor. Mas Você tem tempo. como que eu vou não me misturar com essa religião, estando conectado com a minha espiritualidade, buscando esse autoconhecimento, sabe? Como que eu percebo o que que é meu, o Você que pode até ter uma religião depois de despertar. isso, não, Né? É muito exatamente louco isso. nisso, Que a gente, primeiro que eu tô falando, eu falei assim: não, religião é pra quem tá perdido. É porque isso. isso, porque a primeira coisa que a gente faz, né, é trazer esse foco diferente para religião, que fica parecendo que, então religião é errado. Não é esse o ponto também, Não, né? não Que é é. exatamente essa experiência que eu trouxe Você vai dessa. ter até uma experiência religiosa agora de um outro lugar. Isso, é exatamente isso. Aí como que eu vou perceber o que que é meu ali, né? Eu acho que esse talvez seja o mais difícil, porque eu falo por mim, pelo menos, assim, se eu faço uma experiência e essa experiência foi muito boa, eu tendo a achar que aquilo ali é meu caminho. Sim. Né? Então eu falo assim, olha, gostei disso aqui. Então o que eu tenho que fazer é isso aqui. E muitas vezes nem é, né? Assim, quando a gente está falando dessa questão desse despertar espiritual, né? Ou então desse começar a desenvolver isso, muitas vezes vai da experiência que eu tive, né? Que não necessariamente é o meu caminho aquilo, né? Assim, como eu tive uma experiência e continuo fazendo em vários outros âmbitos, vários outros lugares, né? Eu gosto muito de experimentar. Sim. Né? Então, se alguém me chama para fazer algo diferente, eu vou lá e faço. Opa. Vai, vamos experimentar isso, vamos ver como é que é. Né? Ainda a fase do buscador, Sim, né? pode ser que sim, sim, faz sentido que seja. Mas não é que eu não tenha encontrado. Já, mas você já teve um despertar espiritual, né? Isso Sim, quer dizer, eu já tive um despertar isso. espiritual, né? Sim. Já falar disso, a diferença de corpo espiritual, por exemplo, isso tem uma diferença, né? Aham. Entre espiritualidade e o corpo espiritual, Talvez né? seja nesse sentido, Mas então. seu corpo espiritual está desperto, ou seja, você sabe que ele Sim. existe, ele está em desenvolvimento nesse momento. O corpo espiritual, ele só precisa de algo para conectar, talvez ele, sabe? Então Uhum. vem a busca depois disso, Uhum. né? Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, dentro da religiosidade, eu posso chegar e virar e falar assim, vamos dar um exemplo fora do Ocidente, né? Buda é o caminho, Sim. dentro da religião é esse.
O caminho de Buda, caminho da iluminação, é o caminho da humanidade. Você Isso. tá aqui para evoluir e se iluminar. Sim. E tem alguns caminhos que você pode fazer isso, né? Uhum. Você vai meditar, né? Uhum. Você vai contemplar. Eles vão te dar os Você, caminhos, né? bom, e o Ele caminho ele vai já te... existe, ele tá escrito, Tá escrito exatamente. né? Aí os gurus, né, vão chegar, vão te ensinar o que você tem que fazer, Uhum. né? E em algum momento você vai olhar e falar assim, tá, mas tem algo aqui da minha alma que quer experimentar que não tá aqui dentro mais. Isso. E agora, É isso aí, é né? isso aí. Aí eu saio e viro buscador, Uhum. entendeu? Então o buscador geralmente ele não é religioso. Sim. O buscador ele tá pós, tipo assim, ele já geralmente ele comungou de uma religião durante muitos anos, aí ele vai agora ser o buscador, ele vai buscar outras respostas, Uhum. né? Então ele vai lá e conhece Jesus, conhece Krishna, conhece Uhum. Oxalá, né? Então o buscador é o jovem Alá, Allah, é. então o Uhum. buscador e ele coloca tudo, e ele quer colocar tudo numa coisa só. Então para ele, Deus é o mesmo Deus com vários nomes, vamos dizer assim, Uhum. né? Tipo assim, Deus tá em todo lugar, o discurso é Sim. esse, Sim. né? Aí, e coloca tudo a mesma coisa. Fala que Buda, Jesus Uhum. e Oxalá é a mesma coisa. Uhum. Não é. É porque, enfim, né? Tem toda essa construção de que coloca tudo dentro de uma caixinha só, Sim. Sim. né? E eu costumo dizer que nessa fase, quem se conecta com tudo não está se conectando com nada, Uhum. né? Porque não existe uma conexão, existe uma busca. Eu quero entoar um mantra, rezar um terço É isso. e cantar um ponto. É. E à noite eu vou lá e recebo um E passe. a noite e vai nessa aí, ó. E na verdade eu ainda tô querendo entregar os meus problemas pra alguém resolver. Uhum. Eu quero achar alguém, quem tá nessa fase de achar que tudo, que é alguém que realmente seja uma fonte de poder para resolver seus problemas. Sim. Então, o buscador, muitas vezes, gente, não tem problema nenhum, tá? A É, fase do é isso que buscador eu ia falar, é uma etapa, é né? uma É uma etapa etapa. e dificilmente a gente pula ela, Sim. tá? Então, você tá vendo aí agora, você, não, eu tô assim. Meu Deus, tem um problema? Não tem um problema. Né? Uhum. Aliás, você está procurando uma solução. Mas é bom você estar nesse lugar consciente do processo. Sim. Eu quero alguém aqui, não interessa o nome que eu vou dar, Uhum. entende? Que Sim, resolva, que sim. seja uma fonte de poder que resolva meus problemas. Né? Uma hora você também vai olhar e falar assim: não. É, geralmente no processo de buscador já existiu, já também, igual a gente estava falando, né? Já existiu é, a. Esqueci a palavra agora que a gente fala. O despertar já existiu, Aham. né? Sim. Então, o buscador ele já despertou espiritualmente muitas vezes, mas ele está buscando o ideal, né? Só que se ele não se conhece, ou seja, se ele não sabe que ele está querendo só resolver os próprios problemas, ele vai se perder. Ele vai continuar terceirizando, né? Onde eu vou achar algo que vai resolver tudo para mim? E aí ele vai migrando muitas Onde vezes por está minha isso, fonte né? de poder? Porque aqui começa a resolver, ele tá aqui. Aí parou de resolver, vou Não pra outro. presta. É, aqui Geralmente não. são os grupos, né? Aqui já Ele é. participa de um grupo Sim. aqui, aí de repente os problemas são humanos de Uhum. relações, né? E aí acontece alguma coisa que aquele líder espiritual ali era uma pessoa que não prestava, Sim. né? Aí eu já coloco tudo que ele representava Vai tudo e embora. vai embora junto com ele, Uhum. né? E assim vai indo. Uhum. E eu vou, às vezes, tentando. Às vezes não era ali, mas aí. E nasce muito. O buscador tem um fetiche de evolução muito grande, Sim. sabe? Porque eu tô evoluindo. Se eu despertei, eu tô evoluindo, Uhum. né? Na minha época, por exemplo, eu sou da época da origem, basicamente, do jovem místico, né? Eu estava, eu fui e eu tava, né? Que era um combo que você Sim. recebia, né? Aham. E tinha muito, foi um boom, né? Sim. Acho que depois dos anos 70 agora, 2010 por aí até 2020, esses 10 anos assim, foram de pessoas buscando respostas e colocando tudo no mesmo balaio, fazendo um monte de coisa, Uhum. né? Até a pandemia foi assim, muito forte, Sim. muito forte, né? Vários gurus, várias, Foram várias. né? Muita expansão de consciência, muito somos um, sabe? Muito tudo tá conectado, né? Tá, tudo tá conectado. Por que que se conecta a você? Uhum. Foi a pergunta que eu me fiz na pandemia. Sim. Eu entendi que tá tudo conectado. Somos todos um só coração, respiramos junto com a Terra, né? A Mãe Terra, o Pai Céu, enfim, cada um tá dando um nome, né? Dentro do que Uhum. consegue.
entender hoje como espiritualidade, mas eu me conecto com o quê? Eu já reparei que eu não me conecto com isso tudo. Sim. Né? É muito doido isso. A gente tem experiências mesmo. Quando eu fui no Peru, por exemplo, lá fala-se muito de Pachamama, Uhum. por exemplo. Sim. Né? Eu me conectava com essa energia, com essa força, com a Mãe Terra, com esse nome, né? Com aqueles rituais. Aham. Né? E eu não posso me forçar a isso. Porque a gente vê muitas vezes alguém se forçando mesmo. É, tem que caber naquele Tem lugarzinho, que né? caber nesse lugar. Não, eu tô aqui no Peru, eu tô aqui em Machu Picchu, eu preciso me conectar com Como, Pachamama. Eu não senti Pachamama. como que eu não vou sentir Que eu Pachamama, sinto, né? né? A minha, eu já sou do sentir, tipo, você Aham. preciso trazer pro meu corpo, né? Não teve aquela É, e é uma experiência energia muito visceral. forte, né? Todo mundo Mas tem gente que se sente. força e mente pra si mesmo em Sim, relação a isso, sim. sabe? Tá num terreiro, mente que tá sentindo. Não tá sentindo, sabe? Ah, eu tô aqui lendo o evangelho, tô sentindo. Não tá, muitas vezes você tá encenando alguma coisa pra você mesmo. Por isso que eu falo que entra o autoconhecimento. Porque Aham. aí eu tiro, quanto buscador, quanto mais eu me conheço, mais eu vou tirando é, essa busca de se conectar com tudo e percebendo, me conhecendo e falando assim, não, com isso aqui eu não me conecto, mas com Sim, isso eu me conecto. sim. E eu aprendo a olhar e virar para assim, olha, eu não me conecto com isso, mas aquela pessoa sim, e olha o quanto que é uma fonte de... Aí entra o poder. Não sobre o outro, né? Uhum. Mas sobre si mesmo, né? Sobre as suas inclinações. Não precisa de ninguém estar te cobrando nada, nem estar te punindo ou te recompensando, né? O verdadeiro despertar espiritual é tipo assim, aquele que você não tá procurando mais por nada disso. Né? Ah, Ed, mas é difícil, né? A gente tá sempre buscando por alguma coisa, tentando acreditar em alguma coisa, né? Ou, pra quem tem muita gente que tá assim, ah, eu não tô querendo acreditar em nada, Isso. né? Eu acho que foi o maior erro, um desserviço, religião, espiritualidade, acho um desserviço à humanidade, que tá alienando muita gente. E tá mesmo, né? Sim, Mas não quer dizer que você não tem sim. uma religião e não tem uma espiritualidade, quer dizer que você não esteja alienado também, não. Geralmente também está, em alguma coisa, né? Em alguma bolha, em algum discurso que você tem que sustentar, né? Inclusive sobre isso, né? Inclusive sobre É, isso. exatamente. Eu não posso, não acredito em Porque nada aí, disso. porque aí acontece o contrário que você deu esse exemplo lá de você estar lá no Peru e não sentir, a pessoa sente e entra na negação. Não, não tô sentindo nada. É. Não, 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 não. Às vezes ela vai se conectar com a Pachamama e Isso. fala assim, nossa, eu senti uma força É, aqui, uma mas energia. aí na hora Não, que mas eu não joga acredito pra isso, nessas não, não coisas. tem nada a ver com isso, não. Isso aqui foi, sei lá, um mal-estar que eu tive, né? Sim, Joga para outro lado, né? Porque ela tem que entrar na negação também daquilo, sim. né? Então acaba sendo uma alienação também, né? Que é Também. tudo nisso que você tá caindo, nesse lugar que você fala do autoconhecimento, né? Da gente se conhecer, né? É, e a gente, muitas pessoas falam assim, ah, mas eu me conheço o bastante. Tem uma fase do autoconhecimento que só a espiritualidade vai te ajudar a expandir, Uhum. sabe? De alguma forma, isso eu percebo com clientes, né? Pessoas que nunca desenvolveram nada e nem acreditam muito em nada. Não tem nem essa fase do buscador, né? Sim, Nem, nunca teve a sim. fase da religião, nem nunca buscou nada. Mas sempre Não fez é nem a que nega, terapia, por né? Não é nem a exemplo. que nega também a religião. É. Só. Mas tá sempre lá fazendo a terapia dela, se conhecendo, né? Uhum. Melhorando as relações. Mas tem um patamar que, uma expansão humana, vamos dizer assim, é só a espiritualidade mesmo que Uhum. traz, né? E, e que espiritualidade é essa que eu tô falando, né? É uma espiritualidade em que eu procuro conexões com aquilo que realmente faz sentido pra mim, não com tudo mais. Sim. Então existem dois caminhos, né? Não precisa necessariamente passar de religião para buscador. Aliás, nada disso é receita de bolo, tá, gente? É. É só uma forma de. É o O, comum, o caminho, a né? trilha não é essa, né? É, É, e existe uma prática espiritual que é melhor do que a outra? pra gente, sim. Tem coisas que pra mim é melhor do que pra outras pessoas. Sim, pode ser melhor pra você e não ser melhor pra mim. Aí entra aquela discussão de novo, né, gente? Aí a gente volta lá pra religião. É. Se eu vivenciei religião dentro desse lugar, olha que lugar de paz, Uhum, né? Tipo sim. assim, nossa, tem alguém colocando uma vela pra Exu aqui enquanto eu tô orando no monte. Uhum. Olha como essa pessoa tá bem feliz, realizada, e eu aqui também bem feliz, realizado, né? Vira um lugar Aí de humanamente a gente fica até respeito pro melhor. outro, né? É que você começa a entender como cada coisa pode fazer bem pra cada um, né? Mas existem líderes espirituais hoje em várias religiões que já tiveram esse despertar e estão dentro da religião, seja Sim. ela qual for, né? Então, se você tá numa religião hoje, procura saber se seu líder é assim.
né? Porque ele pode te levar para esse caminho. A gente Uhum. só leva as pessoas onde a gente já foi. Sim. Se o seu líder espiritual, ele continua dentro de um lugar em que está te tentando te prender mais que te expandir, nada. Você não vai sair desse lugar, não. Porque ele não pode te levar para um lugar que ele não foi. Uhum. Agora tem vários líderes Sim, espirituais sim. que já foram lá e voltaram, né? Já fizeram todo um caminho e sabe aonde você vai estar e vai poder te ajudar e te auxiliar, né? É, então hoje, esse despertar espiritual, que é o convite que eu faço para as pessoas hoje no meu trabalho, qualquer coisa que eu faça vai levar para esse lugar. O convite é sempre esse, Uhum. né? Primeiro é se perguntar onde você tá Sim. e como você se sente nesse lugar. Pra depois, talvez, se perguntar pra onde eu tô indo, Uhum. ou o que eu quero, ou pra onde eu quero ir, né? É onde você tá e como você se sente. Então, pergunta hoje, quem tá ouvindo e vendo a gente, se pergunte nesse momento, onde estou e como eu me sinto nesse lugar. Muito bom, Ed Maia. Eu vou. O Ed abriu uma caixinha Eu de abri a caixinha perguntas. tarde, então a gente Abriu. teve. Muita gente mandou, tô vendo aqui, mandou depois, mas a gente já tinha fechado, né? Vixe. Eu tô com algumas perguntas aqui. Vou Sim. fazer algumas dessas perguntas pro Ed, então. O Gabriel perguntou. é, Na verdade, ele escreveu, né? Humanizando a espiritualidade, que eu acho que é muito o que a gente É, falou aqui, a né? espiritualidade, ela só existe humanamente, né, gente? Sim. Não tem outra forma dela se manifestar, né? Então, o problema muitas vezes é esse, tipo assim, não, não é sobre, como se diz, viver como um espírito aqui. É Uhum. sobre viver como humano. Sim. Você só desenvolve humanidade Sim. nesse momento. Ah, mas eu sou um espírito numa Uma luz, né? encarnação. Eu sou um espírito. Não, você é humano nesse momento. Quanto ego, eu tô falando pra ele mesmo. Você é humano, que é ele que tem esse discurso Uhum. torto, né? Não, você é humano. Agora, desenvolvendo a sua humanidade, em algum momento a espiritualidade desperta e É porque muitas vezes as pessoas buscam a espiritualidade para sair dessa conexão com o sair da humano, né? humanidade. É, E, gente, a coisa deixar de ser mais humano. angustiante que a gente tem muitas vezes é quando a gente reconhece que nós somos algo realmente que é muito superior e muito maior e ter que viver como humano. Sim, Isso é frustrante. muito. Imagina, como assim eu vou ter dengue? Né? Como Uhum. assim eu vou levar fora de pessoas? Como Sim, assim eu vou ser rejeitado, eu não vou ser amado, eu não vou ser ovacionado? Como assim? Sendo que eu não preciso de nada disso. Tem um lugar em que tudo já acontece. Sim, você não tá lá. sim. Então, as maiores tristezas, frustrações e a maior dor que a gente carrega é esse. É quando a gente percebe que a gente é Pensa. muito, mas tem Aham, que viver aqui como humano mesmo. Né? Então, a gente humaniza a espiritualidade. A gente não pode fazer outra coisa com ela. Não existe outro caminho. Né? Aí eu falando de caminho de novo, mas tipo assim, tá, se pra você existe, tudo bem. Mas dentro da onde eu já fui, que eu percebo muito, sem sim. uma alienação muito grande, você vai humanizar aquilo que você acredita que é a sua espiritualidade, que é a espiritualidade, né? Como que você dá conta mesmo, né? É, a gente tem que lembrar que a gente é humano, né? Então, Sim. assim, Não, vamos. não pode nem, não tem como esquecer isso. A vida vai te lembrar isso. Eu falo assim, nesse sentido, vamos começar do começo, né? Qual que é o começo, né? A experiência humana que a gente está passando aqui, né? Então, esse já E é o é uma ponto. experiência, é algo real, Sim, sim, né? é o que está acontecendo, É o que né? tá acontecendo agora. É. Vamos para uma outra pergunta. A Carol escreveu sobre conexões. Ah, sim. Ótima pergunta. Aliás, beijo, Gabriel. Obrigado pela pergunta. Carol, também obrigado pela pergunta de vocês. As conexões é aquilo que eu falei, né? Em algum momento você vai começar a perceber que você não se conecta com tudo. Você tenta. Sim, E às vezes fez sentido, às vezes pontual na sua vida. Opa. Às vezes fez um sentido pontual na sua vida. Sabe? Nesse momento a gente. Nossa, eu tava ali conectado, de repente, por exemplo, tava lá no Peru, por exemplo, de repente. Eu lembro quando eu fui em Machu Picchu, né? aham, É, Teve um momento da viagem que eu falei assim, nossa, pra quem já foi em Machu Picchu, parece que a montanha abraça a gente. Você tem um momento espiritual ali que sim, é bom, sim, sabe? Mas é pontual.
Naquele momento, aquilo, eu me conectei com aquilo e me ajudou naquilo. Mas não quer dizer que eu tenho que ficar sempre conectado. Parece que vira um vício, né? Não, Uhum. se uma vez deu certo, tem que dar certo sempre, sabe? Da mesma forma, do mesmo jeito. A gente não é o mesmo. Eu não sou o mesmo de 2019, quando eu fui lá, Sim. né? Mas nessa fase de agora onde você tá, o que que te conecta, né? Até isso também, né? Beleza, eu tive uma experiência lá em Machu Picchu, que eu tive essa conexão, e aí eu volto pra cá, e aí eu fico nessa, digamos, fugindo dessa, do que se chama das tarefas aí mesmo, né? Ah, porque eu não tô lá. Ah, porque lá eu me Se eu conecto. tivesse em Machu Picchu Lá conectado, eu faria. você ia ver, Talvez eu sabe? precise mudar pra lá. Enquanto eu não tô É... morando aqui, Tem eu gente que vou. vai lá e muda e não faz nada, né? Foi só Sim, pontual, foi só naquele sim. momento mesmo, né? Tem um influencer, eu esqueci o nome. O Gustavo Tubarão, Uhum, ele é comediante, né? Faz muita graça, assim, tudo, né? E um dia ele tava falando sobre, ele reza na porteira da roça dele, uhum, sabe? Aquele momento ele tá conectado com Deus, sim, com aquilo que ele acredita. É o ritual que faz sentido pra ele, sim. né? Então é isso, eu falo, a gente ritualize pra perceber o que que te conecta, né? E mude seus rituais. O ritual que você tinha 10 anos atrás não é o que vai fazer sentido hoje mais. Em algum momento, talvez a porteira não faça sentido pra ele mais, Uhum, mas onde é esse novo lugar? sim. Sabe? Só que não é nesse lugar de buscar o tempo todo, né? Tipo assim, nossa, eu descobri que agora faz muito mais sentido me conectar a esse lugar. E dá trabalho. Porque ninguém vai chegar Tá, e falar com você assim, ei, hoje não é a porteira mais. sim. Tá? Hoje dá trabalho. Ninguém quer. Hoje em dia, a espiritualidade é vendida como atalho. Uhum, Como as religiões fizeram. Agora também o buscador espiritual está tendo um monte de atalho por aí. sim. Né? Você não precisar, por exemplo, se iniciar, né? Ou precisar pagar um preço, deixar alguma coisa, se conhecer. Não, hoje é só acender uma vela, se conectar e respirar. Não é às vezes assim, né? Talvez não é às vezes assim para você nesse momento. Pode ter sido em algum momento, pode fazer Uhum, sentido depois, mas agora não é, né? Ficou claro isso, assim? sim, Ficou? sim. Bem claro. Qualquer outro. Vamos a uma terceira pergunta, que é a pergunta do Tainá, da Da Tainá, Tainá. da Tainá. Como trabalhar espiritualidade no dia a dia? Beijo, Tainá. É um pouco sobre isso, né, que eu falei. É começar a perceber hoje. Eu falo que a gente tem que ter um ritual diário Sim. de conexão, um semanal e um mensal. Por que que serve rituais, gente? Nós somos feitos de hábitos. Uhum, Nós somos seres feitos de ritos mesmo, né? sim. Tem uns ritos maiores, sociais, tudo que a gente perdeu muito deles também, nesse contato com a natureza. Mas existem. É bom a gente conhecer agora qual ritual eleva a minha. E precisa de disciplina para isso, né? Uhum, Disciplina, o que que disciplina ajuda a gente? A manter a nossa energia disponível num ponto mais alto para a gente mesmo. Então, é perceber o que que é energeticamente, aí entra o corpo energético, por exemplo, né? Para o que que me dá energia que eu, todos os dias para poder me conectar com a minha humanidade e fazer minhas tarefas. sim. Meu trabalho, né? E tarefa espiritual, gente, não é algo que vem toda hora, o tempo todo, não. A gente não tá com tarefa todo dia, nem, sabe? Às vezes ali você vai estar disponível para aquilo ali naquele momento, né? O que eu vejo também do ritual, da importância desse ritual, né? De estar no dia a dia, que é o momento que você se conecta com aquilo, né? Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente ritualiza algo, é o momento, né? Vamos supor, eu vou tomar um banho aqui de algo, né? A partir do momento que eu já começo a esquentar aquela erva, eu já começo a me conectar com isso, né? Eu começo a perceber, me perceber, começo a perceber meu corpo. O que que se eu sinto, sabe, eu trago uma atenção para mim, começo a me conectar com aquilo, do que simplesmente estar no dia a dia correndo e não fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Eu Certo. vejo esse ponto do ritual como algo muito importante para isso, que é o momento que você senta, que você centra, né? E que você se conecta com aquilo mesmo, você se abre para aquilo, né? Para perceber, porque muitas vezes o que acontece talvez venha uma informação aqui para mim, buf, foi embora porque eu tô fazendo um tanto de coisa, né? Eu não tô conectado aqui, eu não tô Eu não sei se naquele momento eu preciso estar mais presente. intuitivo, se eu preciso estar mais na ação, Sim. sabe? Se eu preciso. Esses momentos. Tem um nome, de devoção, contemplação, meditação, cada um vai ter o seu. Uhum. Mas qual que tá fazendo sentido? Você precisa de quê agora? Sim. Ah, eu não sei, onde está escrito isso?
Você nem silenciou pra ver. Você nem se percebeu, Sim. né? Ah, eu posso procurar um oráculo, procurar uma igreja, procurar um pai de santo? Claro, pode, deve. Aliás, se eu estiver muito perdido nesse lugar, Uhum. né? Mas sempre lembrando, né? Aquilo não vai dar sentido à sua vida, mas vai te fazer sentir, Sim. que é muito mais sobre isso, né? Então, no dia a dia, o conselho que eu dou é fazer os meus 2 aulões, que vão ser no dia 23 e 24 agora desse mês. Você doe 2 aulas maravilhosas, totalmente gratuitas, tá? Só tem projeto novo vindo aí. Tem projeto Tem novo. projeto A gente sempre novo. tem um projeto novo, né? E tem muito desse lugar pra mim, espiritual, sabe? O Sim. tipo de perceber e já falei assim, o movimento agora é esse. E Aham. eu vou encontrar pessoas que estão nesse movimento, né? Então Uhum. você tá vendo agora e tá sentindo que tá nesse movimento, tá fazendo sentir. É, no dia 23 e 24 vou dar 2 aulões, né? Tipo módulo 1, módulo 2. Aonde que vai ser Totalmente isso? gratuito, vai ser pelo Zoom. Vai ser pelo E eu Zoom. vou disponibilizar no grupo do WhatsApp, que o link vai estar aqui embaixo, na descrição, ou no meu Instagram, Roberto Maia, ou no Horus Formações também, vocês vão encontrar. Tá, então a pessoa entra no grupo no WhatsApp, lá ela vai ter mais Mais informações. informações sobre esse aulão. Mas basicamente, nesse aulão a gente vai começar a perceber, o nome dele é Desvendando, né? O Abrindo a Inteligência Espiritual, que é meu Uhum. novo movimento de agora, É lindo. né? Que eu acho que em épocas de inteligência artificial, a inteligência espiritual é aquilo que vai precisar para a gente ter um filtro até para lidar com isso, Sim. né? Então, a inteligência espiritual é um recurso que a gente tem hoje de olhar para a espiritualidade como algo que faz parte da gente, né? Já falamos dos buscadores, já falamos dos religiosos, já falamos daqueles que estão procurando a conexão certa agora, ou uma conexão que faça sentido. Então, Uhum. esse aulão vai ser para todas essas pessoas que estão em qualquer tipo de ligação espiritual nesse momento. Em qualquer etapa Né? da vida que ela esteja. Em qualquer etapa, você é muito bem-vindo. Eu estou muito feliz com esse projeto, né? É realmente um projeto muito bonito, de que também tá elevando agora, né, as pessoas que me acompanham há tanto tempo agora para um Sim. outro lugar, né? E quando tem esse chamado, a gente tem que ir mesmo, né? E Quando eu tem tô essa tarefa, indo. tem que ir lá e fazer. Sim. Porque se não fizer, eu faço, não tem problema nenhum. Sim. A vida não terceira. A gente acha às vezes que tipo, é só pra mim, né? Tipo assim, a vida me deu esse livro pra eu escrever Aham. e eu não vou escrever porque a vida não tá me dando o que eu quero. Alguém vai lá e vai escrever seu livro com o É. mesmo tema. Melhor que você, às vezes. Né? Você vai virar e vai falar Aí assim, você virar e falar assim, nossa, nossa, eu já tive essa ideia, né? Eu já e tive deu essa tanto intuição, sucesso, né? Perdi a nossa, né? chance. Não, porque não era pra mim. É. Às vezes era, né? Sim. Você só falou não porque tava querendo, tava brigando com a vida aí, né? Então a espiritualidade, ela vai sempre trazer pra gente um convite, uma tarefa, assim. Em algum momento a busca, em algum momento o conhecimento, né? Então onde você estiver agora, esse aulão é pra você, que assistiu a gente até agora. E aliás, lembrando, né, gente, o que as pessoas têm que fazer? É Que a bom gente sempre nunca lembrar fala. no início, né? Mas a gente sempre lembra no final. Mas se você tá ouvindo a gente Acho que a gente fica muito até louco pra começar agora. o podcast, E, começar a conversar, a gente esquece de falar e as a gente coisas. quer tanto falar sobre o É, tema, né? A gente começa a entrar e fica com medo de não começa. dar tempo, nossa, E a gente enfim. vai atropelando tudo, mas você chegou até aqui, curte, compartilha, indica o nosso podcast para as outras pessoas, se está fazendo sentido para você, indique para outras pessoas que possa fazer sentido para elas também, né? Para que isso possa alcançar cada vez mais gente mesmo, E né? geralmente, se a gente fez sentido pra gente, a gente conhece 3 ou 4 pessoas que fazem sentido pra Sim. elas, que estão no nosso meio também, né? Uhum. Então, se você tem essas 3, 4 pessoas, envie pra elas nesse momento, Se inscreve né? no nosso canal aí também e entra no grupo do WhatsApp, que vai estar aqui no link da descrição pro aulão do dia 23 e 24 De maio, de maio pelo Zoom. Vai ser sim. um evento totalmente gratuito. Totalmente gratuito, tá? Depois, quem quiser continuar, a gente vai ter mais inteligência espiritual, vai ter plataforma bem legal, assim. Mas esse é totalmente gratuito porque eu quero trazer pra vocês o que que seria isso, né? E como que vai ser trabalhado isso pra gente. É isso. Agradeço demais Muito você nesse bom, novo eu também lugar agradeço. de convidado. É sempre bom estar com você, Diogo Cajati. Muito bom. Ficamos por aqui, Vamos por então. aqui, papo de terapia. Até o próximo. Até Bye, o bye. próximo. Tchau, tchau.